Boa noite, meu nome é Ana Clara Leão e hoje eu vou apresentar a entrega 3 do trabalho de mecânica dos fluidos, que fala sobre a equação da carga de um sistema de bombeamento residencial, certo? Então, vou começar. Primeiro eu vou fazer o desenvolvimento da equação da carga, certo? E aí, o que acontece? A carga exigida pelo sistema, ela tem que ser o suficiente para superar as perdas, certo? Então, através da aplicação da primeira lei da termodinâmica e a segunda lei de Newton, é possível descrever as perdas de carga em função da interação entre o fluido e parede do sistema. Essa equação, ela é conhecida como a equação da energia, que é H da entrada, né, que é a carga da entrada mais a carga do sistema, igual a carga de saída mais a perda de carga, certo? E aí, a gente tem que, como a gente está estudando escoamento, a equação da energia, ela fica que H1, que é a H da entrada, é igual a pressão sobre viscosidade relativa, mais o fator de correção de energia cinética, mais a diferença de altura. Mais a diferença de altura não, mais a altura, né, da entrada. Mais a carga do sistema, igual, no caso, a carga de saída do sistema ela é igual a fator de correção de energia cinética, mais a altura da saída, mais a perda de carga, né? E aí, considerando o escoamento como incompreensível e em regime permanente, onde a massa do fluido e a velocidade são constantes ao longo do volume, a gente tem que H1 e H2 são iguais a zero, certo? São iguais a zero. E aí, na verdade, não é H1 e H2 que é igual a zero. Nós temos aqui o primeiro e o segundo termo do primeiro lado, né, que é igual a zero. No caso, a pressão sobre a viscosidade relativa. E o segundo fator também, igual a zero. Enfim, no fim a gente tem que a carga do sistema ela é igual a diferença de altura mais as perdas. Ou seja, a carga do sistema ela tem que suprir a diferença de altura e a perda de carga, certo? Aí, nós temos que as perdas de cargas elas são dadas pela carga localizada mais a carga distribuída, certo? As cargas, para a gente fazer uma análise dimensional, para encontrar as duas cargas, a gente tem que entender que carga distribuída, ela é ao longo da tubulação, certo? Então, ela é igual que fator de Darcy vezes L sobre D, que é L é o comprimento total da tubulação, sobre o diâmetro da tubulação, né? Vezes a vazão ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade. E aí, a gente tem que achar o fator de Darcy. Para achar o fator de Darcy em função da vazão, nós usamos a equação de Haaland, que é igual a essa equação aqui, que é 1 sobre raiz, ou f de Darcy é elevado a 1 sobre 2, né, que é a raiz quadrada de f de Darcy, igual a menos 1,8 logaritmo na base 10, 6,9 sobre o número de Reynolds, mais sobre a rugosidade relativa, sobre 3,7, elevado a 1,11, certo? O número de Reynolds a gente encontra ele sendo 4 vezes a vazão sobre π vezes o diâmetro da tubulação vezes a viscosidade cinemática. Aplicando os parâmetros, né, que D é igual a D sendo 1 polegada, a gente tem que o número de Reynolds é 63,66 vezes 10 a sexta. E aí, a gente vai aplicar os parâmetros do sistema com o número de Reynolds que nós encontramos, certo? Então, assim, dessa maneira, a gente consegue achar o f de Darcy, que é 1 sobre o termo 1 sobre 1, menos 1,8 logaritmo da base 10 vezes, sobre, né, vezes 1,62 vezes 10 a menos 7 sobre a vazão, mais 5,72 vezes 10 a menos 6, e todo esse termo elevado ao quadrado. As perdas localizadas, que são as perdas onde o fluido, né, ele faz a curva, nós temos 5 cotovelos de 90 e 1 terramal. Dessa maneira, nós temos que as perdas localizadas é o quê? 5 vezes 1,5 mais 1 vezes 1,8. Esse valor dá 9,3. Utilizando a velocidade de função da vazão, os termos para a equação da carga do sistema, então a gente vai substituir o que a gente encontrou na primeira equação, né, que é H do sistema, carga do sistema, é igual a diferença de altura, mais a carga, mais as perdas de carga, certo? Então, fazendo a substituição do que encontramos, a gente pode aplicar os parâmetros, certo? Ou seja, a diferença de altura é 8, a gravidade é 9,81, o diâmetro da tubulação é 1 polegada, que em metro é 0,0254 metros, o comprimento total da tubulação é 22 metros, e como já foi dito, as perdas localizadas são 9,3. Dessa maneira, nós encontramos a carga do sistema. Agora,
para o ponto 2, né, que é o desenvolvimento da equação de NPSH, nós temos que entender o que é NPSH. É o parâmetro que representa a energia necessária para evitar a cavitação. Ela está relacionada com a altura, certo? E essa altura, ela é a altura necessária na entrada da bomba para evitar que esse sistema ele tenha cavitação ou vaporização do líquido. E a entrada da bomba, ou lado da sucção, é a região de baixa pressão, onde a cavitação ocorre primeiro. Sendo NPSH definido por pressão na entrada da bomba sobre viscosidade relativa mais 8 vezes a vazão ao quadrado, sobre π ao quadrado vezes o diâmetro da tubulação a quarta vezes a aceleração da gravidade, menos a pressão de vapor do líquido sobre lambda, né? Que IP de sucção, a gente tem IP de sucção sobre lambda, a gente tem que encontrar esse quociente, a gente dispõe da equação da energia, já foi explicado anteriormente. Isolando esse termo, nós encontramos essa equação aqui, final, certo? E aí, como a gente pode desprezar a velocidade na cisterna e aplicar a relação da velocidade pela vazão, nós conseguimos encontrar a relação de NPSH, né? Que tem o fator de Darcy, as perdas distribuídas, enfim. Aplicando os termos aos valores encontrados, aplicando os parâmetros que nós temos aos valores encontrados na equação, temos uma equação final de NPSH do sistema, né, que aqui é 7,35 menos 198 vezes 198,52 vezes a vazão ao quadrado, vezes 1,5 mais 897, 897,95 sobre o fator de Darcy, mais ali 8, que é o que representa, né? 109.985, 19.000, 198.511,82 vezes a vazão, menos 0,239, certo? E aí eu posso, e no caso, pegando a equação de NPSH e a equação de H das cargas do sistema, né? Fazendo um gráfico, chegamos a esse resultado aqui. Agora, a segunda questão, ela fala sobre a interpolação das equações para fazer uma estruturação do gráfico, certo? Então, dessa maneira, eu vou, para chegar no gráfico final, que é onde eu posso comparar as equações, as duas equações que eu cheguei, que é a equação de NPSH e a equação da carga do sistema, para comparar com a carga, com a equação de NPSH da bomba e carga do sistema da bomba, que é dada pelo fabricante, certo? É preciso fazer uma interpolação. Então, eu vou pegar dois valores do gráfico que o fabricante forneceu, tanto da carga da bomba, quanto de NPSH da bomba. Aqui eu fiz a interpolação para as duas curvas, lembrando que como essas duas curvas elas são parábolas, eu vou considerar uma função quadrática, certo? Que é f de x igual a ax ao quadrado mais b. E aí, consegui chegar em duas equações, certo? Onde eu posso fazer a comparação. Então, aqui, a linha tracejada verde escura é o meu H do sistema, né? Que é o H que eu calculei. A linha tracejada verde claro é o H da bomba, a carga da bomba. A linha sólida azul azul escuro é o NPSH do sistema. E a linha sólida azul claro é o NPSH da bomba, que é fornecido pelo fabricante, certo? E aí, dessa maneira, a gente pode concluir, né? Podemos concluir que, ao observar o gráfico acima, podemos identificar que o ponto de operação do sistema se encontra aproximadamente entre 4,8 metros quadrados por hora e 17,8 MCA. Faixa onde as curvas de altura da bomba, que no caso é o H da bomba, carga da bomba, e carga do sistema, se intersectam. Esse ponto representa as condições reais de funcionamento do sistema, onde a bomba e a rede hidráulica estão equilibradas. E assim, operar fora desse ponto ele pode trazer problemas operacionais, como vazões maiores, né? Por exemplo, tende a diminuir a altura manométrica fornecida pela bomba, resultando em menor eficiência. Além disso, o risco de cavitação se torna evidente a partir do ponto onde a curva de NPSH requerido ele ultrapassa a curva de NPSH disponível. No caso, o NPSH requerido é o NPSH da bomba, que é o catálogo que o fabricante me fornece. E o NPSH disponível é o NPSH que eu calculei do sistema. No gráfico, a gente pode perceber que isso ocorre em torno de 3,5
metros cúbicos por hora. Quando quando a curva do NPS é requerido, né, que é a curva da bomba, que é esse azul claro, ela, ela começa a ficar acima da curva azul escuro, e aí, que é o NPSH disponível, certo? E aí, para evitar a cavitação, é essencial que o NPSH disponível seja sempre maior que o requerido pela bomba. Caso contrário, a bomba não receberá pressão suficiente na sucção, podendo formar bolhas de vapor que danificam os componentes internos e reduzem sua vida útil. Portanto, operar dentro da faixa do ponto de equilíbrio, né, onde as curvas de H e NPSH, onde as curvas de carga e NPSH estão em condições adequadas, garante segurança e eficiência no funcionamento do sistema. É isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.